Então vamos lá, vamos falar aqui sobre região metropolitana. O professor Guilherme, como eu disse, já que já é nosso colaborador do programa, ele vem sempre falar aqui de um tema que eu acho de profunda importância, porque para mim é o desdobramento do desenvolvimento regional. A gente precisa entender o processo para não ficar simplesmente acreditando em mentiras. Então, e o que é que eu faço para saber se uma coisa é verdade ou mentira? Eu investigo, eu converso, eu falo. Por isso que a gente preza muito a questão da audiência pública. Porque qualquer tipo de projeto que qualquer político tenha, tem que ser, claro, que mexa muito com a vida da população. Por exemplo, no que tange a água, EMASA, no que tange a essa história dessa semana que aconteceu aqui na nossa cidade, que é o aterro sanitário. Então, no que tange o que é a construção do centro industrial, no que tange a questão da região, da criação da região metropolitana, ou se dividir a Bahia, é melhor ou pior? A gente sabe de uma coisa, fazer a gestão de uma coisa muito grande é muito complicado. Fazer uma gestão de um estado menor é muito mais fácil. E nós teremos aqui o poder de voto dos nossos candidatos, dos nossos deputados estaduais. A gente teria muito mais força e, para mim, no meu ponto de vista, abriria um leque e saía desse curral eleitoral. O que a gente vê hoje, por exemplo, é que o lado de cada Bahia é o primo pobre. Já foi o rico, mas hoje é o primo pobre e sempre ficamos com a cuia na mão esperando algumas migalhas lá do governador. A agenda do governador Rui Costa para Itabuna, no meu ponto de vista, não foi a melhor. Não foi a melhor. Tivemos a construção de um teatro que cá para nós, a gente poderia construir esse teatro um pouco mais adiante. Eu adoro cultura, adoro. Mas ali é uma coisa que não, digamos assim, não toca na cultura. Por exemplo, a Clarice Ravenna, que se apresentou aqui hoje, ela vai estar se apresentando naquele teatro? Provavelmente não. Então, aquele teatro, essa construção, não chega nas camadas mais populares para desenvolver a cultura como ela tem que ser, certo? Então, a agenda de Ilhéus é uma ponte magnífica, é a construção de um hospital e de uma maternidade. Aqui foi uma agenda de uma construção de um teatro, como eu digo, repito, para inglês ver. Então, a gente vai falar aqui sobre região metropolitana. O que é isso? Aliás, apresentando, professor Guilherme, o senhor é líder do movimento Estado Bahia do Sul. Sim. Né? Fora isso, o senhor faz o que na sua vida? Só para as pessoas tentarem identificar com quem que ele está falando. Tudo bem. Bom, eu sou professor da educação básica, né? E sou psicanalista, estou fazendo um doutorado em psicologia, e as pessoas às vezes acham estranho, eu imaginava que eu estivesse fazendo um doutorado em organização de cidades, por exemplo, né? Mas é a comunidade, sim, muito. Mas assim, eu me interesso pela comunidade, assim, eu sou filho de lavrador, né? E nasci, né, vivenciando essa cultura do cacau, e sei que essa região foi uma região muito próspera. E quando eu vi esses debates, quando começou -se a discutir aqui Estado Bahia do Sul, eu era adolescente, mas estava participando ativamente. Quando se falava em Estado de Santa Cruz. Exato. Então eu estive participando, eu fui militante, eu era proativo na divulgação do Estado de Santa Cruz, que infelizmente a gente bateu na trave e não funcionou, embora no projeto geral que a Câmara estabeleceu uma comissão para instituir novos estados, está constando lá naquele projeto, fica criado o Estado de Santa Cruz. No outro artigo, aliás, no mesmo artigo, fica criado o Estado de Santa Cruz e o Estado de Tocantins. Todas as avaliações foram feitas e foi indicado que era viável a criação de um novo Estado. E nós vivíamos naquela época apenas da monocultura, tá? E já se dizia naquela época que grandes estados tinham dificuldade de desenvolvimento por conta da administração de uma extensão tão grande. A Bahia é uma coisa continental. Então tomou-se consciência disso, que era difícil administrar um estado tão grande, de administrar e fazer desenvolver. Então se administra para a região metropolitana de Salvador. Exato. Se administra para a Feira de Santana, não se administra para o interior. Porque é impossível fazer isso. Então esse conceito, até o IPEA tem, Estado grande, fica difícil de administrar. Até o IPEA tem um parecer sobre isso aí.
Tá? Agora, nós em algum momento tivemos alguma crise, a crise maior que até hoje assola a região, que foi da vassoura de bruxa, mas nós conseguimos nos reinventar. Hoje, só essa proposta de região metropolitana aqui, que Ilhéus e Itabuna, consoante com outros municípios do Costa, serviços representa 51%. Então nós tivemos assim um avanço muito. Indústria nessa proposta de região metropolitana já representa o quê? 20%. Então isso a gente está falando de uma região, micro-região, essa região metropolitana proposta Itabuna e Ilhéus, sem falar em municípios do extremo sul que cresceram muito produzindo. E essa proposta de Estado, que hoje a gente chama de Estado Bahia do Sul, ela se estende até agora falou. Você tem aqui Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, então região sudoeste. Sudoeste, claro. Sudoeste é porque eu estava aqui na memória e apagou, mas você vê de lá subindo para Conquista, Caxité. Então a gente tem umas propostas de divisão de Estado hoje, já tem aprovado na Comissão de Constituição e Justiça o Estado de São Francisco, que não puseram em pauta porque se pôr, você em pauta, né? Sim. Não puseram em pauta porque se colocar em pauta agora vai perder, porque hoje a regra é que todo o Estado vai decidir. E Salvador tem uma quantidade de eleitores maior do que a nossa, e com certeza Salvador não vai aceitar que se divida a Bahia, assim como o Antônio Carlos não aceitou no passado. Exato. Que colocou, né, alguns artistas para lutar contra a criação do Estado de Santa Cruz. Mas hoje nós temos uma proposta, inclusive já encaminhada ao governo federal, de uma audiência para que o Palácio do Planalto nos receba. É uma cacique que está cuidando disso, inclusive uma indígena, né, que está cuidando, que tem uma ligação lá com o Palácio do Planalto, e está vendo com o presidente nos receber para a gente explicar. A gente está terminando um estudo pela Universidade de Campinas com o Casolato, que já deu entrevista, inclusive nesse programa aqui. Exato. Foi uma entrevista que fizemos via telefone, né? Fizemos uma entrevista com, eu até anotei aqui para não esquecer, o professor Guilherme Santos, que está aqui com a gente, o geógrafo José Casolato, da Universidade de Campinas, e também o prefeito de Brumado, que foi o Eduardo Vasconcelos, via telefone. Uhum. Então essa comissão a gente está marcando para ir conversar com o presidente, explicar na Comissão Econômica, porque o IPEA fala assim, criar um Estado é despesas, mas a gente está mostrando que no nosso caso aqui, o estudo de Casolato diz que 8 estados são possíveis de ser criados para dar lucro ao país, assim como vem dando o Tocantins, ascendendo na agricultura, participando ativamente do PIB nacional, uma região que era considerada inóspita, que não iria progredir, que seria o norte de Goiás, que hoje é o Tocantins, que tem dado frutos, tem contribuído muito na questão da agricultura e com a incisão do PIB muito considerável. Então aqui nós temos hoje uma diversidade econômica que a gente pode ter sustentabilidade para a criação do Estado Bahia do Sul. Eu acredito que o maior desafio do movimento Bahia do Sul, professor Guilherme, é exatamente isso, poder mensurar o poder econômico que a gente pode ter desgarrado de Salvador. Exatamente. Se a gente um dia conseguir passar para a população a mensuração, ou seja, o valor econômico exato, as vantagens que pode ter numa eventual divisão, o que é que pode melhorar? Aonde melhoraria? Porque, no meu ponto de vista hoje, a gente vive como, repito, como primo pobre que fica sempre com a cuia na mão pedindo para o primo rico. Isso tem que acabar, isso na minha visão tem que acabar. A gente acaba sendo mais curral eleitoral para se eleger governadores do que propriamente dito possa dizer que isso possa gerar benefício para a nossa cidade, para a nossa região. Então, qual é a situação? A região metropolitana é um recorte político especial complexo que envolve uma cidade central, que seria a metrópole. Essa é uma discussão que eu trago, porque como é muito antiga essa questão da divisão da Bahia, assim também como a criação da região metropolitana, ficou-se muito tempo de quem é que vai ser a cidade, né? Engraçado que tanto na região metropolitana quanto na suposta divisão da Bahia, fica essa questão, quem vai ser a capital? Exato. Quem vai ser a metrópole? Como é que isso poderia se resolver, professor Guilherme? No estudo, já naquele estudo, na década de 70, a comissão que fez essa avaliação,
ela nominou alguns municípios que poderiam ser capital. Tá? Então, naquela época, nominou Ilhéus, Itabuna, Eunápolis, até Itapetinga. Por uma questão estratégica, Itapetinga foi nominada como um possível capital. Tá? Porque é estratégico a posição de Itapetinga, a vitória da conquista. É porque quando você faz um recorte do mapa, a visão territorial, geográfica, o posicionamento de algumas cidades mudam. Mudam, digamos, de nível de interesse, mudam de nível, claro, de geográfico mesmo, e talvez isso explique o fato de Itapetinga ser uma das possíveis sedes, como assim, ou capitais desse estado. Tudo isso é decidido no voto, né? É uma consulta popular que as pessoas vão decidir lá na frente. Mas como é que decide isso? Agora a decisão é com base, assim, o pior é assim, a gente tem que estar afinando essas ideias lá na frente, porque assim, você pode definir que numa eleição que Eunápolis seja a capital, mas será que Conquista não seria melhor? Será que Ilhéus ou Itabuna seria melhor? E como será Ilhéus e Itabuna no futuro? Aí a gente está discutindo aqui a questão de região metropolitana. E o que é isso? Exatamente. Vamos lá. Conceito. Região metropolitana é um agrupamento de municípios que estão próximos um do outro, né? No nosso caso aqui, a gente já não há mais nem... já se funde. Ilhéus e Itabuna são duas cidades que você sai de um espaço já está em outro sem perceber. Ilhéus e Itabuna já estão fundidas, né? Então, atenção, é fundida. Fundidas. Então a gente hoje nós já vivemos não legalmente, mas de fato uma região metropolitana. Então assim, o que seria interessante a gente fazer isso é porque a gente estaria discutindo a execução, a organização e planejamento de funções públicas de interesse comum. Ilhéus e Itabuna, entre outros municípios. São vários municípios envolvidos e tem aí mais ou menos 6 propostas de criação de região metropolitana, aliás, de 6 propostas de inserção de municípios. Tem proposta com 6, com 8, com 11, com 13, com 32 municípios, envolvendo outros municípios aqui da região. E o que isso nos traria de benefício? Traria, e Marcelo está complementando isso, eu até gostaria, não deu tempo de vir, você tem um estudo nesse mas a gente vai trazer na próxima oportunidade, eu assumo esse compromisso. Marcelo sabe, Marcelo, bom dia, Marcelo Andrade acabou de chegar, né? Mostra aí nosso querido convidado, Marcelo Andrade, Marcelo, ele é arquiteto, ele presta serviço ao MESB e é o atual presidente do CONDUS, Conselho do Desenvolvimento Sustentável. Marcelo, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, Leon Costa, professor Guilherme. Agradeço o convite para estar debatendo mais uma vez esse assunto tão importante que é a região metropolitana. Pronto, um resumo da nossa conversa aqui que você chegou agora, Marcela. A questão da divisão da Bahia, a gente já falou aqui com o professor Guilherme, né? Eu disse que tem uma coisa comum tanto na divisão da Bahia quanto na região metropolitana, de que qual seria a metrópole, qual seria a capital, né? Aí existe sempre essa discussão. E eu lembrei que você uma vez no programa disse o seguinte: olha, hoje nós temos uma ideia de região metropolitana que não seria uma única metrópole. Explica isso pra gente, Marcelo. Na verdade, o último estudo feito e entregue ao então presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Nilo, no ano de 2017, foi cabeçado pela UESC, o professor Alessandro, que o atual reitor era o pró-reitor de extensão. Sim. E todas as faculdades, o IFBA e algumas entidades de Ilhéus e Itabuna, e ficou definido alguns critérios técnicos, né, em cima dos estudos já feitos pela SEDU do Estado, patrocinado também pela Bahia Gás, e a gente definiu uma série de critérios socioeconômicos, critério de volume de pessoas das cidades circunvizinhas para a região de Itabuna e Ilhéus, também critério da água, que é muito importante, né? Então a gente envolveu a bacia do Rio Amada, a bacia do Rio Colônia, do Rio Salgado, e a questão da metrópole, da sede da região metropolitana, ela deixou de ser tão importante, porque a gente entendeu que Itabuna e Ilhéus realmente se complementam e a sede ficaria dividida entre essas duas cidades. Bom, como o professor Guilherme falou, já estão fundidas as cidades. Bom, a gente falou aqui também sobre a importância econômica. Na sua opinião, qual seria a importância econômica da criação da região metropolitana? Como é que a região poderia desenvolver? Aliás, a pergunta é: a região poderia desenvolver mais rápido com a criação da região metropolitana? Uma série de ações passariam a ser feitas de forma conjunta,
por essas cidades que incorporariam a região metropolitana. Uma coisa que ficou definida também nesse último estudo, é importante salientar, que as cidades que ficariam de fora da região metropolitana, mas que fazem parte do nosso território, elas fariam parte do comitê gestor. Seriam assento no comitê gestor, então elas participariam também de algumas decisões, mesmo não sendo incorporadas à região metropolitana. Por quê? Porque a região metropolitana realmente tem critérios para você fazer parte, né? Então a gente entende que tem critérios de distância do eixo principal, tem critérios econômicos, tem critérios sociais, e a gente tem que entender que do nosso território de 27 municípios, mais da metade ficaria de fora de uma região metropolitana, mas eles teriam assento no Conselho Gestor. Isso seria importante para a tomada de decisões. E a região metropolitana, ela beneficiaria uma série de ações, inclusive públicas. Por exemplo, planos. Nós não temos PDDU na maioria das cidades atualizado, nós não temos plano de mobilidade em cidade nenhuma da nossa região. E com a região metropolitana sendo criada, a gente teria como pleiteado o Estado um plano coletivo, né? Então seria o plano de mobilidade da região metropolitana do sul da Bahia, o plano de desenvolvimento urbano da região metropolitana do sul da Bahia. Seria mais fácil, a gente teria muito mais força de estar conseguindo essas ações públicas. Agora eu queria fazer uma pergunta agora para os dois. Na opinião de vocês dois, por que até hoje não aconteceu a criação da região metropolitana? Marcelo primeiro. A minha opinião é simplesmente por falta de força política. Vontade política. Né? Porque é uma decisão extremamente política, já que tecnicamente é comprovado que existe uma necessidade. É uma região hoje com mais de 1 milhão de habitantes que dependem desse eixo Ilhéus-Itabuna, né? As cidades circunvizinhas dependem do eixo Ilhéus-Itabuna, e que com a criação dessa região metropolitana teria um desenvolvimento bem maior. Então, só que infelizmente, por questões culturais, e aí o professor Guilherme vai poder explanar melhor sobre isso, nós não temos força política. A verdade é essa. Professor Guilherme, o fato de não ter força política é entendido de que forma? Por exemplo, a região metropolitana, ela não iria também dinamizar a política? Com certeza. Olha, e falando aqui na questão cultural, como o Marcelo colocou, olha, eu acho que a gente vive muito resquício do coronelismo, onde os caras pensavam só em si, só olhavam o seu umbigo, não olhavam ao seu redor, sabe? Sempre via o outro produtor como inimigo. E assim, essa política de Ilhéus-Itabuna, Caranguejo, Jaca, tá, acho que está impregnada até hoje. E os caras não conseguem se juntar para pensar Itabuna. Houve uma proposta lá no passado dos deputados se unirem, olha, vamos criar uma bancada do Sul para a gente pedir aí alguns benefícios para a região, o governador vai olhar mais, e até houve esse entrosamento inicial, mas que não se levou avante até hoje. Para você ter ideia, eu e Marcelo trabalhávamos numa gestão que a gente conseguiu, isso não está nos anais, a gente conseguiu salvar a Universidade Federal do Sul da Bahia, porque naquela época não tinha, a universidade estava propensa a ir para Porto Seguro, porque aqui em Itabuna não tinha um terreno, não tinha terreno. Uhum. E aí na época Geraldo que entrou com o processo, que estava acompanhando lá no Ministério da Educação, o provável indicado seria o que já está mesmo, que eu acho que não sei se continua Naumar Monteiro. Continua? Não, hoje é a professora Joana. Joana, mas era Naumar, a pessoa indicada. E alguns diziam assim, não vou não, porque o indicado não vou ajudar a concretizar a instalação da universidade, não, porque Naumar Monteiro que vai ser o reitor. Então havia muito isso. Aí Geraldo publicou lá no Jornal Diário de Itabuna, dizendo assim, olha, vamos perder a Universidade Federal para Porto Seguro. E nós entramos em ação naquele momento ali. Aí eu procurei o GAC, pedi autorização ao prefeito, a senhora secretária de Educação, a quem a gente assessorava, e fomos juntando ali, procuramos a MURC, através da prefeita Gilca Badaró, para que pudesse nos ajudar nesse sentido, de estar conversando com a gestão pública para que pudéssemos encontrar uma solução e arranjar um terreno. Então, nós conseguimos juntar ali sindicatos de jornalistas, conseguimos GAC, maçonaria, Lions, a MURC, e juntamos todas essas entidades de associação comercial, e aí nós conseguimos ampliar a discussão nesse sentido. Gente, a gente vai perder a universidade por uma coisa tão pequena, que é um terreno para a prefeitura doar. Aí nós conseguimos envolver ali o prefeito, o vice-prefeito na época, e conseguimos ampliar essa discussão. O GAC abraçou, e aí foi a AMUR que ampliou essa discussão. A Gilca Badaró convocou outros prefeitos, e aí nós conseguimos fazer com que esse fosse concretizado
a doação do terreno para a universidade, mas nós estivemos quase perdendo a universidade por falta de atitude. Então esse é um exemplo de como funciona a política, né? Por debaixo dela tem muitos sentimentos ruins, inveja, puxada de tapete, disputas por poder, e isso atrapalha. Então, o professor Guilherme fez uma explanação aqui fantástica. O que é que atrapalha a gente? O que atrapalha a gente é essa rivalidade entre alguns políticos que disputam o poder, que querem estar à frente de tudo, que querem ser o pai da criança. Eu lembro de uma história aqui quando eu fui assaltar uma rua aqui no bairro Santo Antônio, que é uma rua, acho que dos Trovadores, acho que é a primeira, segunda travessa dos Trovadores, que na hora de asfaltar apareceram 3 vereadores que querem ser o pai da criança. Esse é um problema que eu acho que é mais do ser humano, né? O ser humano às vezes nasce com essa negatividade. Agora vamos lá. A gente falou aqui muito do pró. Existe contra na criação da região metropolitana? Existe alguma coisa que... Porque sempre tem os prós e os contra. Hein, Marcelo? Na maioria das regiões metropolitanas instaladas que não tiveram sucesso, o contra foi justamente por conta da gestão, né? A gente falou aqui de um conselho gestor compartilhado. Então, se for bem amarrado, tiver um regimento muito bem feito e com a participação de pessoas da sociedade, eu não vejo ponto negativo. Mas se realmente a gestão não olhar pelo bem dos municípios e ficar cada um querendo puxar, como o Guilherme falou, para o seu umbigo, realmente aí não vai funcionar, né? Ou a gente entende que a região metropolitana é um bem para todos e que as ações têm que ser feitas de forma coletiva, ou então ela não funciona. Mais de 60%, Linho, das regiões metropolitanas instaladas não tiveram êxito nos seus propósitos, justamente por essa questão de vaidade, questões de buscar sempre para a cidade maior. Então a gente tem que entender que a região metropolitana tem que buscar ações de forma coletiva para o bem de todos. Bom, o que é conurbação? Conurbação é quando duas cidades praticamente você não vê diferença entre uma e outra na estrada que interligam as duas. Então, é mais ou menos o que o professor Guilherme a gente já vive aqui na Punilhéus estão fundidas. Vivemos uma conurbação. Atenção, fundidas. Você tem a CEPLAC, você tem a UESC, você tem o IFBA, você tem o SENAC, o SENAI estão na estrada Jorge Amado, né? Pertencem a quem? A Ilhéus? Ou são utilizadas também mais por Itabuna? Então é uma conurbação, porque a gente hoje, o que você levava antes 20 e poucos minutos para ir para Ilhéus, hoje você leva praticamente 1 hora, justamente porque você está praticamente todo o percurso em área urbana. Todo urbanizado. Você falou na estante a respeito de cidades que ficariam de fora, né? E aí me veio a pergunta, quais são as cidades que ficariam de dentro dessa região metropolitana ao qual nós estamos aqui comentando? A maioria dos estudos apontam em torno de 10 a 13 municípios. No que eu pude participar, que foi esse que a UESC encabeçou e que foi entregue ao presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Nilo, na época, nós fizemos um barema com vários aspectos econômicos, de saúde, de educação, de distância, porque a distância é muito importante, né? A gente sabe que tem cidades muito importantes para a nossa região, mas que estão numa distância muito grande do eixo Ilhéus-Itabuna, então ficaria complicado. E também, para você pegar uma cidade mais distante, todas as outras que estão no caminho teriam que participar. Você não pode pular cidades. Uma região metropolitana ela tem que ter uma linha contínua, né? Então, no estudo que foi apresentado, o último, esse que o professor Alessandro entregou à Assembleia Legislativa, ele era composto Itabuna, Ilhéus, aí viria Floresta Azul, Ibicaraí, Itapé e Barro Preto. Floresta Azul entrou por questões da bacia, né? Do rio Colônia. Do lado de cá teria Almadina, Coraci e Itajuípe, Itacaré, Uruçuca e Buerarema. Então, com isso, nós teríamos aí 12 municípios. Camaquã não? Camaquã não. Justamente, assim, por questões econômicas, Camaquã entraria com certeza. A distância ela está no limite, porque o limite recomendável, quer dizer, na verdade, todas as regiões metropolitanas têm cidades no máximo até 100 km. Então, Camaquã estaria mais ou menos no limite dessa distância. Mas para entrar Camaquã teria que entrar Arataca, teria que entrar Jussari. Então, tem uma série de critérios, São José também, que aí você acaba pegando todo o território sul, né? Então, assim, no barema, Camaquã ficou muito bem na questão econômica
da região, mas ela perde na questão de distância, ela perde nessa questão dos municípios circunvizinhos, então acabou ficando de fora. O Baitaba também, que é uma cidade grande da nossa região, ficou de fora, Canavieiras da mesma forma, nesse estudo apresentado pela UESC. Conversei aqui com Marcelo Andrade, arquiteto que presta serviço ao MESB e também é presidente do CONDUS, Conselho do Desenvolvimento Sustentável, e com o professor Guilherme, né, que é líder do movimento Bahia do Sul. É isso aí, Leão. Obrigado pela presença dos dois. A gente que agradece. Só lembrando, às vezes as pessoas lá na ponta que está ouvindo ainda não entendeu o que é essa região metropolitana. Vamos dizer, como se fosse, olha, a gente já falou de Ilhéus e Itabuna, como se as duas cidades fossem uma só. De fato, né? De direito não. De fato, nenhuma perde seu poder de mando, né? Seu brilho. Não. Mas aí uma gestão que poderia estar buscando melhorias, projetos para que beneficiasse toda essa população. Aí você falou, tem dificuldades? Tem. A gente tem. Surgimento de favelas, quando se cria uma região metropolitana, nós já vivemos isso. Aí nós temos uma questão, aí mas nós temos outros anseios e outras necessidades, outras demandas que seria resolvida com a questão da região metropolitana, a questão do transporte, a questão da água, a questão de atrair do lixo, Marcelo, muito bem. Porque o lixo hoje a gente vive um problema que já tem uma determinação legal que a gente tem que cumprir, a gente tem que dar um fim a esse lixo e que traga um benefício, uma usina, por exemplo, de produção de gás, que se já discute há muitos anos e até hoje não foi posto em prática. Então a região metropolitana tem seus contras, prós e contras sim, mas a gente teria uma melhoria nesses serviços, a gente teria a condição de mais emprego, ofertar mais empregos. O que vai diferenciar essa região nossa, metropolitana, de outras, se vai ser boa ou não, é a gestão, como o Marcelo falou. Então a gente tem situações, do Vale do Paraíba, por exemplo, uma gestão perfeita, tem dado certo, e por aí vai. Então é importante que a gente discuta a região metropolitana, que discuta o estado do Bahia do Sul, porque é bom para todos os sul-baianos. Obrigado, professor Guilherme. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, Lino, mais uma vez a oportunidade de estar aqui explanando e tentando convencer aos ouvintes da Rádio Jornal dessa importância e da pressão que nós temos que fazer política mesmo, porque é uma decisão extremamente política essa da implantação da região metropolitana. Beleza, obrigado pela presença dos dois. Espero que isso possa motivar os políticos da nossa região para um pensamento mais amplo, macro, planejado. Nossa região não cabe mais ficar com a cuia na mão. Hora certa. Agora são 12 horas e 9 minutos, hora certa do Você em Pauta da Rádio Jornal. Você em Pauta. Você em Pauta.